Olá Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o Brasil no nosso mix de notícias. A Anvisa aprova medicamento para retardar avanço do Alzheimer. Este é apenas um dos destaques de hoje. E ainda tem o nosso quadro Agenda Cultural. Fique por dentro das atividades deste final de semana para você curtir junto com a sua família. E como já virou tradição nas sextas-feiras, tem um momento fora da caixa com dicas inéditas do nosso time de especialistas. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores cortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 25 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. No ar, mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência e a sua participação. Você que acompanha a gente ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Além disso, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e canal aberto aqui na cidade de Taubaté 4.2. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também a sua participação. Lembrando que ela pode ser ampliada e, para isso, você pode entrar em contato aqui com o Mix da TV para sugerir pautas, fazer críticas e elogios. Todos os canais estão disponíveis para você. Então, vamos acompanhar aqui no nosso telão os principais canais para você entrar em contato aqui com a nossa programação. Através do e-mail tvcamara.tte@gmail.com, você manda a sua crítica, sugestão de pauta, opinião. Você também pode acessar os nossos canais através do youtube.com/TVC Taubaté. Lá você assiste ao vivo a nossa programação, confere playlists completas de todos os programas da casa e ainda pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Ao vivo também estamos na plataforma facebook.com/TVC Taubaté. Se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, a melhor forma de contato é através do WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o telefone é o 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também tem perfil em outras redes sociais. No @Câmara Taubaté, você faz a sua conexão através do Instagram e também do TikTok. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela, também aqui no nosso telão, todas as principais informações para você entrar em contato aqui com a nossa programação e a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E agora a gente dá sequência aqui no Mix, você fica muito bem informado com tudo o que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. A notícia que chega é da área da saúde, então vamos para o nosso telão para fazer a nossa primeira atualização. Anvisa aprova medicamento para retardar avanço do Alzheimer. Vamos acompanhar os destaques dessa notícia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do medicamento Kisunla, indicado para o tratamento de comprometimento cognitivo leve e demência leve associados à doença de Alzheimer. Segundo a entidade, trata-se de um anticorpo monoclonal que se liga a uma proteína chamada beta-amiloide. Ainda de acordo com a agência, o donanemab foi avaliado em estudo envolvendo 1.736 pacientes com doença de Alzheimer em estágio inicial, que apresentavam comprometimento cognitivo leve, demência leve e evidências de patologia amiloide. O estudo analisou alterações na cognição e na função cerebral dos pacientes. Eles receberam 700 miligramas de donanemab a cada 4 semanas nas 3 primeiras doses e, em seguida, 1.400 miligramas a cada 4 semanas para 860 pacientes, ou o placebo, que é uma infusão simulada para outros 876 pacientes por até 72 semanas. Na semana 76 do estudo, os pacientes tratados com donanemab apresentaram progressão clínica menor e estatisticamente significativa na doença de Alzheimer em comparação aos pacientes tratados com placebo, é o que destacou a Anvisa. O uso dessa substância é contraindicado em pacientes que estejam tomando anticoagulantes, incluindo varfarina, ou que tenham sido diagnosticados com angiopatia amiloide cerebral em ressonância magnética antes de iniciar o tratamento. Os riscos nesses pacientes, segundo a agência, são considerados maiores que os benefícios.
Aqui no nosso telão você acompanha essas informações, são do site Agência Brasil. E a gente volta aqui para o nosso telão para atualizar mais uma informação agora de Taubaté. O CRAS Belém abre inscrições no programa Viva Leite para famílias com crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Famílias que possuem crianças de 6 meses a 5 anos podem se inscrever no programa Viva Leite pelo CRAS Belém. Alguns critérios precisam ser respeitados pela família para a inclusão do nome da criança no programa, como, por exemplo, estar inscrito no cadastro único e ter renda per capita de até meio salário mínimo. Contudo, será dada prioridade para famílias com renda per capita de até 1/4 de salário mínimo e a criança não pode ser intolerante à lactose. Em relação à documentação, o responsável deve apresentar a folha resumo do cadastro único, certidão de nascimento da criança, RG, CPF e comprovante de endereço. O programa Viva Leite é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo de distribuição de leite pasteurizado, enriquecido com propriedades nutricionais, com 949 crianças inscritas em Taubaté até o momento. No início do mês, no CRAS Belém, aconteceu o primeiro encontro com os técnicos da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, com o objetivo de assegurar o alinhamento e regularidade das atividades realizadas com as redes de assistência e saúde, ofertando orientações, entre outras estratégias, para o fortalecimento da rede que atua no programa. Aqui no nosso telão, esse destaque e as informações estão no site da Prefeitura de Taubaté. E com essa informação, a gente encerra o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. E vamos seguir o nosso Mix desta sexta-feira. Chegou a hora do nosso primeiro short. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. E no episódio que falou sobre Alzheimer, conversamos com a médica geriatra Maria Cecília. Vamos ver? Solta o VT. O Alzheimer, na verdade, ele começa 20 anos antes da gente perceber os sintomas, né? Então, você já começa a detectar alterações no cérebro e no começo a gente não sente nada. Depois ele começa a ter algumas dificuldades mínimas de memória, que não chegam a comprometer ainda o dia a dia. E o que vai chamar a atenção mesmo já é numa fase mais avançada, onde aí ele começa a ter as dificuldades no dia a dia. Como eu falei, ele vai comprometendo progressivamente a capacidade de realização das atividades, inicialmente as atividades mais complexas e depois as atividades básicas do dia a dia também são comprometidas. O começo, né, o momento do diagnóstico é um momento bem delicado. Então, se misturam as coisas, mas essa alteração no início não necessariamente é da doença, né? Tem muitas emoções que entram em conflito e aí isso pode trazer sintomas depressivos. Numa fase mais avançada, aí você tem alterações da doença mesmo, da degeneração neurológica. E aí você tem mais a irritabilidade, a agressividade, reações inapropriadas, que comprometem muito a qualidade de vida, tanto do paciente quanto do familiar. A gente tem o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico, né? Às vezes a gente coloca muito peso sobre o tratamento farmacológico, mas a gente não pode esquecer dessa outra parte também. No tratamento farmacológico, a gente tem medicações que ajudam a controlar principalmente as alterações de comportamento, que a gente fala muito das alterações de memória, mas a gente tem outros sintomas que aparecem também, que são, às vezes, sintomas depressivos, irritabilidade, agressividade, em alguns momentos até alucinação, e as medicações ajudam bastante nessa parte. A parte de tratamento não farmacológico vai desde uma equipe, né, com
com educador físico, com fonoaudiologista, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com fisioterapeuta. Manter essa estimulação ajuda muito a lentificar a progressão da doença. E é importante a gente manter o paciente ativo e realizando o que ele tem condição de realizar. Ajuda muito, ajuda a manter o indivíduo inserido na vida familiar, né? Manter o indivíduo realizando o que ele tem condições de realizar, não superprotegê-lo. Mantê-lo nas conversas, né? Perguntar, ter paciência para esperar a resposta, né? Oferecer atividades que ele tenha condição de realizar, auxiliar no que ele precisa, né? Mas mantê-lo independente no que ele é capaz. Na rede pública ele vai passar primeiro com o clínico, e aí esse clínico pode encaminhá-lo para o geriatra ou para o neurologista, né, que são as especialidades hoje na rede pública que têm trabalhado mais com essa doença. Ele vai procurar o clínico na UBS mais próxima, e aí esse clínico vai fazer o encaminhamento para o especialista. Tem na cidade a Abras também, que procura atender os familiares, né? O Alzheimer afeta a qualidade de vida do paciente e das pessoas que convivem com ele. E é muito difícil você saber como você pode ajudar o familiar, né? Então essa família também precisa de um apoio. E a gente não tem um serviço da prefeitura, a gente tem a Abras, que é uma entidade sem fins lucrativos, e que faz esse apoio para a população hoje. O tratamento, a gente tem algumas medicações que estão disponíveis na rede pública, e aí é oferecido esse tratamento depois do diagnóstico e da realização dos exames e de alguns processos burocráticos. A gente tem o tratamento disponível na rede pública, depois de feito o diagnóstico, né? De cumpridos alguns protocolos, ele consegue ter acesso a essa medicação. O programa Você Entrevista na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist do programa e assistir sobre este e outros assuntos. E o Mix da TV vai para uma rápida pausa, mas na sequência tem Hora do Papo. A gente conversa com Valéria Matos sobre o Dia do Profissional de Contabilidade. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e a sua participação. Hoje, 25 de abril, é o dia do profissional da contabilidade. A data homenageia o senador João Lira Tavares, patrono da contabilidade no Brasil. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A contabilidade é a ciência que registra, analisa e interpreta as informações financeiras de uma entidade. Seu objetivo é controlar o patrimônio e fornecer informações para a tomada de decisões. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios do Mix a contadora Valéria Matos. Valéria, primeiro, parabéns por esse dia, é sua data, viu? E seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Obrigada. Como é que é para você ser contadora? Eu acho que faz parte da sua trajetória de vida, né? Então, sim, conta pra gente como é que você foi parar na área. Então, na verdade, eu estava fazendo faculdade de administração, a minha tia também é contadora,
Aí ela falou assim, vamos aprender contabilidade. Ela me deu um pontapé. E você terminou a administração e foi fazer contabilidade? Terminei a administração, fiz o técnico contabilidade, aí depois que eu fui fazer contabilidade mesmo. Valéria, qual que é a diferença do técnico para a faculdade, né? Primeiro, qual que é a duração de um curso técnico em média para quem quer fazer contabilidade e para quem quer fazer a faculdade, qual que é a duração, para a gente entender a diferença? O técnico é 1 ano, né? E a contabilidade são 4 anos. E na hora de ir para o mercado de trabalho, né, de assinar os documentos, ser responsável por uma empresa, o técnico pode fazer tudo que um contador que é formado numa graduação na faculdade pode fazer ou tem alguma diferença? Não, não. Hoje em dia é só o contador mesmo. Antigamente o técnico podia, hoje não. Teve uma mudança na lei que é só o contador que pode. Então, quem é técnico em contabilidade, por exemplo, ele é como se fosse um assistente do contador? Isso. E aí ele vai estar ali de forma auxiliando esse profissional, né? Auxiliando, mas quem assina mesmo é o contador. E aí, qual que é o órgão que é vinculado, né? Existe um registro da categoria, né? E vocês fazem parte de um conselho, é isso? Conselho Regional dos Contabilistas. Então, para assinar por uma empresa, precisa ter esse número relacionado a esse conselho. Isso, tem que ter o registro RC. E no seu dia a dia, qual é o tipo de empresa que mais te procura? É o MEI? São empresas de pequeno porte, empresas de grande porte? Toda empresa precisa ter um profissional de contabilidade? Precisa. Assim, hoje eu trabalho com vários tipos, desde empresas de comércio como serviços. E quais são as principais dúvidas? Assim, eles te procuram lá na sua empresa, mas para tirar quais tipos de dúvida? E tem coisas até que ultrapassam o papel do contador? Então, MEI acho que não precisa de contador. O MEI normalmente ele fala que não precisa de contador, mas na verdade ele precisa, né? Porque tudo que, por exemplo, ele tem as entradas e saídas. Ele precisa registrar, eles acham que não, na verdade não precisa. A gente, quando traz as pautas aqui, Valéria, a gente quer sempre incentivar os nossos telespectadores a conhecer um pouco mais do profissional, da profissão, né? Para entender também o que ele aprende na sua formação. A gente ouve falar de contador, a gente pensa em calculadora, em números, a gente é leigo sobre isso. Pensa que contador é matemático, mas não é. A gente já pensa em contas, né? Queria que você falasse pra gente, assim, o que aprende na graduação, na faculdade, quais são as principais matérias ou os principais assuntos que depois no mercado de trabalho ele vai ter que desenvolver. Na verdade, a faculdade ela te ensina mais a teoria, mas a prática mesmo, se você quer ser contador mesmo, é um escritório de contabilidade para você aprender de tudo um pouco. E quais são as principais atividades de um contador assim no dia a dia? O que ele tem que fazer, assim, o arroz com feijão para ser um bom contador? Tem que saber fazer apuração de impostos, vamos dizer assim, fazer os lançamentos da contabilidade, fechar uma folha de pagamento. Esses são os principais desafios para quem quer estar na área. Imposto de renda, que estamos aí. Então, você falou um pouquinho da matemática, eu quero tirar uma dúvida. Saber matemática é importante, auxilia ou não é tão fundamental? Não, é importante sim. E em relação à legislação, Valéria, a gente percebe que as leis todo dia estão mudando, né? O profissional de contabilidade, ele acaba passando por essa transformação também? A gente precisa se atualizar todos os dias, né? Todos os dias a Receita quer uma obrigação nova pra gente. E em relação ao dia a dia, Valéria, assim, o que mais chama atenção? São as taxas, os impostos, os tributos, tudo isso tem a ver com o contador, porque muitas empresas pequenas, elas jogam tudo isso para o contador para resolver, para uma empresa, né? Eles terceirizam isso de certa forma. Sim. E assim, o que está dentro da sua alçada como contadora e o que não faz parte do papel de um contador? O contador está ali para orientar, né? Tipo assim, o que a empresa tem que pagar, o que a empresa não tem que pagar, entendeu? A gente está conversando com a Valéria Matos nessa sexta-feira, dia 25 de abril. Hoje é o dia do profissional da contabilidade. Hoje essa data é comemorada, então a gente está fazendo essa homenagem a esses profissionais da contabilidade e também esclarecendo as principais dúvidas dos nossos telespectadores, até porque é um tema que a gente não está tão afinco, né? A gente não conhece tanto, então a gente sempre traz um profissional aqui para incentivar a conhecer um pouco mais da área e ver os desafios do dia a dia. Para quem está assistindo a gente agora, Valéria, e quer se dedicar à área, quer ser contador profissional, quais são as dicas que você deixa? Assim? O que ela precisa ter? Realmente ela tem que gostar mesmo. Porque só fazer por fazer não adianta. A pessoa tem que gostar do que está fazendo. É uma dica boa. boa. Senão fica naquele negócio maçante, né? É uma dica boa fazer o curso técnico e ser um auxiliar e ver como que é a área e depois talvez fazer uma faculdade? É um caminho legal? Acho que hoje em dia, eu fazer direto contabilidade. Já é Uma outra coisa que a gente vê muito falar da contabilidade é o tal do livro caixa, né? Você consegue explicar pra gente o que é isso? Sim.
É assim, tem empresa que não faz o livro caixa, né? O livro caixa é para você ter um controle, tudo que está entrando, que está saindo da empresa. E aí essas empresas, elas procuram o profissional quando isso dá algum tipo de problema? Sim, por exemplo, o MEI ele acha que não precisa da contabilidade. Mas seria o importante é o MEI ter, porque ele tem para ter esse controle também, né? Além do livro caixa, quais são as outras ferramentas assim que você trabalha no dia a dia, que é importante todo empresário ter, ou toda empresa estar em dia, porque ela pode sofrer alguma sanção, por exemplo, da fiscalização? O bom de fazer tudo isso é que você tem um controle, o que a empresa está devendo, qual que é, vamos dizer, a saúde da empresa, né? Se ela está no lucro, se ela está no prejuízo. Tem alguma dica que você deixa para os empresários que estão assistindo a gente agora? Assim, alguma dica de contador ali, que é aquela aquela dica de ouro assim que a pessoa não pode esquecer? Guardar tudo, o documento, para poder ter um controle, vamos dizer assim, 100% não existe, né? Mas pelo menos 99%. A gente, quando é pessoa física, Valéria, no começo do ano a gente se preocupa com o imposto de renda, né? Principalmente. Sim. E eu acho que muita gente procura os contadores por causa disso. No caso das empresas, assim, tem alguma época do ano que é mais turbulenta, que é mais difícil? Então, fechou o ano, já começa, né? Que a gente tem que começar a fechar os balanços para poder as empresas fazer o imposto de renda. E aí é um momento mais Mas difícil. o importante mesmo é fazer mensal, que daí quando acabou o ano já está tudo redondinho. E no caso das pessoas físicas, é no começo do ano que eles mais procuram os contadores? Quando começa a liberar o programa do imposto de renda, que normalmente é março. Valéria, no caso das novas tecnologias, a gente percebe, por exemplo, criptomoedas, bancos digitais, é tanta atualização, né? Certificados digitais. Tudo isso faz parte da sua rotina. Como é que você tem lidado com isso nos últimos anos? Cada dia é uma novidade, a gente tem que se atualizar, né? Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos espectadores e também para os profissionais da sua área. Afinal de contas, você deve ter muita gente que trabalha com você. Desejo um feliz dia do contador aí para todos eles, por gentileza. Um feliz dia do contador para todos e boa sorte para nós. Valéria, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Parabéns pelo seu dia novamente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós conversamos com Valéria Matos nesta hora do papo, falando sobre o Dia do Profissional da Contabilidade. E a gente segue o nosso mix, vamos para o nosso rápido intervalo e na sequência tem notícias. O CRAS Belém abre inscrições no programa Viva Leite. A gente já falou dessa notícia, então a gente vai atualizar que tem mais notícias importantes para você. Logo depois do nosso intervalo, a gente vai falar sobre fraude no INSS. Saiba se você foi vítima e se você vai conseguir o seu dinheiro de volta. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. No bloco anterior, eu chamei um destaque do Mix de Notícias, que é fraude no INSS, e você acompanha ainda nesta edição, no bloco 4. Agora a gente segue aqui o nosso programa, porque hoje é sexta-feira e você já sabe, aqui no Mix da TV você tem as dicas dos eventos culturais aqui da nossa cidade, e quem chega aqui no Mix com todas essas informações é a estagiária Isabela Vieira. Então vamos acompanhar a nossa agenda cultural. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, ainda em comemoração à Semana Monteiro Lobato, tem programação com música, teatro e leitura no Museu Monteiro Lobato. A entrada é gratuita e a programação vai das 9 da manhã até as 4 da tarde. O encerramento fica com o Balé da Cidade com a apresentação de dança Soliloque. Para você cinéfilo, a mostra de cinema Mistérios de Hitchcock continua no Mistal. Neste sábado tem O Homem que Sabia Demais. A obra de mistério apresenta um casal de turistas britânicos que se envolvem em uma conspiração internacional após testemunharem um assassinato. A sessão legendada começa às 2 da tarde e a entrada é gratuita. Para encerrar com muita música e vibe boa, no domingo o Sesc Taubaté recebe Seu Jorge e Banda no palco externo com sucessos e músicas no álbum recém-lançado Baile à la Baiana. O show começa às 7 da noite com retirada presencial de ingressos a partir das 10 da manhã de domingo. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana, eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau!
Isabela, muito obrigado pelas dicas. Tenho certeza que você ajudou os nossos telespectadores a se programarem para mais um final de semana aqui na cidade de Taubaté. E seguindo aqui após a nossa agenda, agora a gente acompanha o que teremos na nossa programação na semana que vem. Está no ar o nosso quadro O que vem por aí. Vamos se preparar para os destaques da próxima semana aqui na TV Câmara Taubaté. Na segunda-feira, o Mix da TV conversa com Elisângela Santos. A gente vai falar sobre o Dia Mundial da Saúde no Trabalho e vamos destacar os riscos relacionados às doenças ocupacionais. A profissional virá até aqui o nosso programa para dar dicas e estratégias quando o assunto é saúde e segurança do trabalho. Ainda no Mix de segunda-feira, você também vai acompanhar o nosso quadro especial, o nosso Mix Retrô. A gente faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu no mês de abril aqui no nosso programa e você acompanha a nossa próxima edição, segunda-feira. Seguindo a semana mais curta, porque tem feriado no dia 1º de maio. Na terça-feira tem Em Discussão. O programa traz os assuntos relacionados à ordem do dia, conversa com especialistas, vereadores e traz os destaques e os projetos que estarão na sessão ordinária na terça-feira. A partir, logicamente, das 2 horas da tarde, você acompanha mais uma sessão ordinária. Na quinta-feira, o Em Prosa estará disponível no nosso canal do YouTube. A conversa será com o professor da Unital, Edson Trajano, e a repórter Tânia Vinhas, com certeza, fez uma conversa com aquele cafezinho para deixar a prosa ainda melhor. Então, esses são os principais destaques da semana que vem, última semana de abril, encerrando mais um mês aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E este foi o nosso quadro O que vem por aí. E a gente segue aqui o nosso Mix da TV nesta sexta-feira. Você já acompanhou aí os destaques do que vem na semana que vem. E agora a gente dá sequência aqui à nossa programação. Afinal de contas, na sexta-feira, quem aparece aqui nos nossos estúdios, ó, eu até vou pegar aqui de cantinho, é a nossa querida Caixa. E ela vem aqui até o nosso programa para trazer os destaques. Afinal de contas, tem sempre dicas e informações dos nossos especialistas. Bem, se ela apareceu, você já sabe que tem assunto dentro dela. Então, a gente vai agora com as dicas dos nossos especialistas. Então, segue daí com a Caixa. Caixa recebida. Vamos ver qual que é a dúvida de hoje. Quais dicas para quem precisa de BPC? Meu nome é Sabrina Nunes, eu sou advogada previdenciarista e começa agora o quadro Seus Direitos. Bom, o benefício de prestação continuada é um benefício concedido pela lei do LOAS, tá? Ele é garantido para pessoas que comprovem que têm 65 anos de idade ou mais, que não tenham condições de garantir a sua subsistência, ou no caso de pessoas com deficiência, seja ela leve, moderada ou grave. Além desses requisitos, a pessoa também precisa comprovar que ela não possui fonte de renda ou que a renda dela é muito baixa, que ela fica ali até 1/4 do salário mínimo por pessoa, que é a renda per capita. Então, a pessoa, para conseguir esse benefício, ela precisa comprovar que ela se encaixa nesses requisitos. Importante também, a pessoa para requerer o LOAS, ela precisa fazer o cadastro no CadÚnico, que é o CRAS, ela procura o CRAS da sua cidade e realiza esse cadastro, tá? Uma alteração importante que eu preciso passar para vocês é relacionado à biometria que passou a ser exigida com a mudança da lei que ocorreu agora recentemente, no dia 27 de dezembro de 2024. Então, para quem vai requisitar o LOAS, essa pessoa ela precisa ter esse cadastro da biometria. Outra informação também importante é relacionado às informações que o INSS vai buscar para verificar se essa pessoa tem direito ou não de receber esse benefício. Antigamente, essas informações eram buscadas apenas pelo cadastro único. Atualmente não. O INSS vai buscar outras fontes de informação, por exemplo, o cadastro no SUS, para essas pessoas que estão buscando esse benefício por deficiência. E é importante também, a pessoa ela precisa manter o cadastro único sempre atualizado, tá? E essa atualização, ela é exigida por lei, ela precisa ser feita pelo menos a cada 24 meses, ou seja, 2 anos. E por fim, em relação ao LOAS,
Importante, o LOAS, ele não garante pagamento de 13º, tá? É diferente da aposentadoria aí, por exemplo, por idade ou aposentadoria por invalidez. E agora que a dúvida foi respondida e o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Bom, gente, agora que a caixa já está comigo, vamos ver qual que é o tema de hoje. Dicas de economia doméstica. Então, gente, meu nome é Rafael Machado, eu sou educador e organizador financeiro e hoje a gente vai falar sobre dicas para você economizar ainda mais o dinheiro dentro da sua casa. E está começando agora o quadro No Seu Bolso. Se você quiser fazer economia dentro do seu lar, a primeira dica que eu dou para vocês é: apague a luz e desligue a água. Parece bobagem, né? Aquelas coisas que nossos pais falavam quando a gente era criança. Mas é o primeiro ponto que você deve fazer na sua casa se você quiser economizar energia. Então, se você é daquelas pessoas que escova o dente com a torneira aberta, lava a louça com a torneira aberta, sai dos ambientes, não apague a luz, está na hora de você mudar esses hábitos, porque eles vão fazer você guardar mais dinheiro. Segundo, aparelhos na tomada. Quem é que nunca saiu, tirou o celular do carregador e deixou o carregador na tomada? Pois é, gente, isso aí faz com que você gaste ainda mais energia, além de aquecer o seu carregador. Se você tem a possibilidade de desligar ele da tomada, faça isso que você vai economizar energia. Um outro passo é não terceirizar serviços. Você provavelmente tem alguma habilidade, você sabe consertar uma tomada, você sabe arrumar uma torneira, pintar uma parede, então faça você mesmo. Não chame profissionais, porque assim você consegue ainda mais fazer economia dentro do seu lar. Isso vale também para empréstimo de materiais de eletrodomésticos dentro da sua casa. Se você vai lavar aquela calçada, lavar o seu quintal, você provavelmente vai precisar de uma bomba VAP. Nesse caso, não compre uma bomba VAP. Você vai usar ela esporadicamente. Então empreste de algum familiar, de algum amigo, e é mais uma dica para você economizar o seu dinheiro. Outra, banho rápido. Se você gosta de cantar no chuveiro, se você é daquelas pessoas que gosta de no inverno tomar um banho quente demorado, gasta muito dinheiro do seu bolso, gente. Então, banho rápido. E a mesma coisa vale para a sua geladeira. Geladeira não é TV. Então, se você vai pegar alguma coisa dentro da sua geladeira, pense antes naquilo que você vai pegar e aí sim abra a geladeira, pegue e feche imediatamente para que você economize ainda mais. Outro caso, lavar roupa apenas uma vez na semana. Se você é daquelas pessoas que lava roupa dia sim, dia não, eu aconselho a você acumular tudo dentro de um cesto e lavar apenas uma vez na semana, que isso vai economizar tanto água quanto energia elétrica. Reaproveitamento de água de chuva é outra dica bem legal. Se você consegue guardar essa água dentro de baldes, dentro de tonéis, você pode reaproveitar essa água para regar sua horta, para regar o seu jardim e até mesmo para lavar o seu quintal. Limpar a calçada e quintal com vassoura. Eu vejo muita gente na rua aí lavando, gente, com mangueira. Isso faz com que você gaste água e automaticamente dinheiro do seu bolso. Então, prefira utilizar a vassoura na hora de varrer calçadas e quintais. E por último, não deixar a luz ligada nem por um minutinho. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos pegar um exemplo de alguém que mora num apartamento e vai jogar o lixo lá embaixo, lá no térreo. E essa pessoa fala, vou deixar a TV ligada, vou deixar o ventilador ligado, vou deixar a luz ligada porque eu volto rapidinho. Só que nesse meio do caminho você encontra um vizinho que bate papo, é o porteiro que te entrega uma carta e você acaba ficando 20 minutos fora do seu apartamento. E nesse tempo todos esses eletrodomésticos ficaram ligados. Então, lembre-se, não deixe a luz ligada nem por um minutinho. Eu espero que com essas dicas eu tenha podido ajudar vocês e já que o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Muito obrigado ao nosso especialista, aos nossos especialistas, melhor dizendo, por todas as dicas e informações aqui no Momento Fora da Caixa, momento inédito, toda sexta-feira aqui no nosso programa. E a Caixa, logicamente, volta na próxima semana. O programa Fora da Caixa está em sua segunda temporada e ainda estamos preparando muita coisa legal para você. Ontem no nosso canal do YouTube já está disponível o episódio sobre esportes de areia e em breve a gente vai mostrar um programa sobre profissionais relacionados às atividades aéreas aqui na programação da TV Câmara Taubaté.
E o Mix da TV vai para uma rápida pausa, mas volta daqui a pouquinho para o seu quarto e último bloco. E olha só, tem uma biblioteca aqui em Taubaté que tem um acervo raro, com livros originais do século XIX e até mesmo um livro com capa com pele de cobra. Ficou curioso para saber? Os detalhes a seguir? Não sai daí que o Mix volta já já. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara. E agora a gente fica muito bem informado com o nosso segundo giro, com as principais informações e notícias de tudo que acontece aqui na nossa cidade. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E agora sim, a gente destaca aqui no nosso telão a informação sobre fraude no INSS. Saiba se você foi vítima e como conseguir o seu dinheiro de volta. Vamos aos destaques dessa informação. Aposentados e pensionistas do INSS podem solicitar o extrato de seus pagamentos e identificar descontos associativos realizados sem autorização. Dos 7,6 milhões de aposentados e pensionistas que têm descontos no pagamento, o INSS diz ter recebido reclamações de 1.200.000 sobre descontos indevidos. Na manhã da quarta-feira, agora dia 23, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram uma operação contra um esquema nacional de descontos associativos não autorizados para este público. Para consultar descontos realizados no benefício, é necessário possuir uma conta no portal gov.br e acessar o extrato de pagamento por meio do aplicativo ou site Meu INSS. No extrato constam todos os valores descontados do benefício, sejam referentes a mensalidades associativas ou a crédito consignado. Agora a gente vai mostrar para você um passo a passo para consulta. Bem, você pode acessar o aplicativo ou o site Meu INSS, melhor dizendo, Meu INSS, fazer o login com o CPF e a senha do gov.br. Na tela inicial, você pode selecionar a opção Extrato de Benefício, clica sobre o número do benefício desejado, o extrato será exibido com o valor do benefício e os descontos aplicados, se houver. No portal, a gente está acompanhando aqui no nosso telão, no portal MEON, você tem outras informações para você também acessar e também verificar como você pode perceber se está tendo algum tipo de fraude ou golpe relacionado à sua aposentadoria ou pensão. Agora a gente traz o nosso último destaque desta sexta-feira. Biblioteca no interior de São Paulo tem acervo raro com livros originais do século XIX e até mesmo livro com capa com pele de cobra. Aqui em Taubaté, uma biblioteca reúne um acervo de obras e exemplares raros da literatura. Os livros estão expostos no setor de obras raras, no Sistema Integrado de Bibliotecas da Unital. O setor conta com mais de 1.000 obras, com certificado de raridade. Entre os exemplares, o destaque é o livro do economista e historiador francês Émile Lavoisier, de 1889, chamado Le Brésil, que tem que teve apenas 11 unidades impressas. As edições anteriores a ela serviram para presentear personalidades como Dom Pedro II, Princesa Isabel e Barão do Rio Branco, por exemplo. Além deste livro, outro livro chama a atenção do acervo da universidade, que é chamado Animais Peçonhentos. Ele foi doado pelo diretor do Butantan em 1945 e tem uma característica incomum dos livros atuais. A capa foi feita com pele de cobra. Ainda nas ciências biológicas, outro livro também traz uma história interessante. A narração de uma das primeiras cirurgias de cabeça, onde o paciente morreu devido à falta de ferramentas necessárias. A história ocorreu em 1915 e o nome do livro é Medicina Legal. Manusear as tais obras raras, no entanto, exige um cuidado e um zelo, tanto por parte de quem cuida diariamente deles, quanto por quem visita a biblioteca da universidade. Aqui no nosso telão você acompanha as informações, são do portal G1 Vale do Paraíba. E com essa dica cultural aí, relacionada também a esse mês da literatura, encerramos o nosso mix de notícias do nosso Mix da TV.
E chegamos ao último short da nossa programação de hoje. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter visita diversos locais aqui da região para nos mostrar como eles funcionam na prática. E no trecho de hoje, vamos acompanhar o que o turista pode ver e fazer na Estação do Conhecimento. Vamos ver? Solta o play. Só queria dizer que eu vi uma peça aqui, interessantíssima. É a cabine de sinalização modelo inglês. Você nunca ligou isso, você não sabe se funciona, né? Olha, ela funcionava até quando nós tiramos. Então, muito provavelmente, ela estava numa sala, estava toda abandonada, passou por um restauro. Então, a gente acredita que ela esteja funcionando. Mas a gente nunca ligou, até porque os circuitos hoje, enfim... É uma exposição, é uma peça bonita. Você precisa vir conhecer. É um computador do século XX. Exatamente. Né? Agora, me diga uma coisa. O que, dentro dessa restauração... vai ter para atendimento, para o público poder desfrutar? A parte comercial. Então, assim, toda a parte museológica precisa de ter um suporte ao turista. Então, a grande dificuldade nossa era o mindset dos empresários, que olhavam para o armazém e a estação ainda por restaurar com um copo meio vazio, né? Enquanto deveria olhar para o copo meio cheio, né? Então, quando nós restauramos o armazém, já tinha uma cafeteria ali, nós dialogamos com vários comércios da cidade, cafeterias da cidade, só que eles sempre olhavam para a estação por restaurar, olhavam para a praça, que realmente estava numa situação desgostosa. Praça Rui Barbosa. Né? Então, assim, a gente não conseguiu trazer investidor. Se a gente não tem uma cafeteria, quanto mais evento nós fazemos, gera mais despesa e não gera receita. Então, agora, com a estação restaurada, nós conseguimos trazer uma cafeteria para dentro, que ela está operando. Então, nós abrimos a partir de agosto, né? Todo sábado e domingo. Setembro, muito provavelmente, a gente deva ainda trabalhar ainda de sábado e domingo. Então, quando o visitante vem para a estação, ele pode entrar pela estação ou pelo armazém. E na estação ele já tem o suporte da cafeteria. Então ele vai lá, toma um café, come, bate um papo, enfim. Já está gerando alguma receita para o Instituto para custear toda essa operação. Então, o turista, o visitante, ele vem, ele tem o espaço museológico, ele tem uma sala expositiva que ele pode fazer o lançamento de um livro, como já tivemos aqui um lançamento de livro do Félix Guizardi, do José Eugênio Guizardi, e vamos ter o da Thelma Curia também. Então, é uma sala específica para isso. Então, a pessoa faz a noite de autógrafo ali, põe o seu livro na vitrine de economia criativa e vende. Né? Então, é um auditório. O auditório, aí aqui, na estação, o balcão de turismo da cidade, que a gente vai estar trabalhando. Vai ter a parte de inovação, que ainda não está feita. Aqui atrás tem a parte de restaurante, que é um restaurante-bar, que está à disposição da iniciativa privada. Então, isso é importante. Podem procurar. Pode procurar. Então, você imagina, eu venho para cá para comer, para fazer um almoço, para fazer um jantar, para fazer um happy hour. Eu venho para o restaurante, mas eu tenho todo esse aparato museológico. E no auditório, nós temos, no armazém, nós temos o auditório e aí tem a cafeteria. E no auditório, nós estamos agora preparando um cronograma de eventos. Certo. Calendário de eventos. Eu me atrevo a dizer que isso aqui, esse restauro, Rodrigo, é de importância para o município e para o país, uma vez que esse era o único ou mais importante meio de transporte do café. É uma coisa muito importante e séria para o Porto de Santos. De agora em diante, já foi entregue para a população aos finais de semana. Qual o próximo passo que você vislumbra aqui para a estação? O próximo passo é trazer a musculatura operacional. Então, agora nós vamos para esse mês de setembro fazer um investimento do estacionamento. Então, do viaduto da 4 de março até o armazém, nós vamos fazer o estacionamento ali. Então, a nossa área, ela tem... Para quem acha que a estação é só essa fachada... Não. Não. A seção, ela vai do Bom Prato até o Bisorde, ali a esquina do armazém, e um termo de permissão de uso da MRS de toda a faixa do armazém até a 4 de março. Então, quando você passa aqui,
está tudo iluminado, alguém está pagando essa conta. E não é o município, é o Instituto, que é um instituto pequeno. E nós somos sem fins lucrativos. Então, olha a dificuldade, o desafio que nós temos, né, e tivemos e vamos ter para manter o espaço. Mas isso, como diz, né, o pessoal da cultura, foi bem-vindo ao time, porque né, não deveria de ser tão penoso. Fica aqui o meu apelo e o meu pedido para a população se sensibilizar, se de repente não está aberto da forma com que a gente gostaria. Aos vereadores também, de olhar para esse espaço e saber que aqui é um terceiro setor, que é apartidário e não tem ninguém tem pretensão de ser político aqui, que ajude a manter esse espaço. O programa Câmara na Rua na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, conferir na íntegra este episódio sobre a Estação do Conhecimento e também conferir outras aventuras aqui na cidade de Taubaté. No programa de segunda-feira tem o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre o portal do TEA. E ainda teremos o nosso quadro Mix Retrô, uma retrospectiva de tudo que aconteceu no mês de abril aqui no nosso programa. O nosso programa fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Para você e sua família, um ótimo final de semana e continue conectado aqui na TV Câmara Taubaté.